Olá, bom dia, muito bom dia, um bom dia com fé, com o Espírito Santo em nome de Jesus, graça e paz para você, amém? Estamos no domingo, dia 19 de outubro de 2025, o nosso bom dia com fé hoje vai falar sobre honra, uma palavra que faz toda a diferença no reino de Deus. Quero fazer a citação do primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 30. Salvo engano, a parte C. Eu tenho ali o versículo é um tanto longo, mas a parte que é o destaque, a essência para o nosso bate-papo do Bom Dia com Fé de hoje, é quando Deus fala através da boca do profeta: eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Esse é um dos versículos bíblicos que fala acerca do pensamento, da conduta e da forma de Deus se relacionar conosco por uma ideia muito básica chamada reciprocidade. O apóstolo Tiago diz que o Senhor declara: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. A palavra é muito clara quando Jesus disse: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei ele perante o meu Pai. Muitos são chamados, e esse versículo para muitas pessoas representa uma escolha unilateral de Deus, quando Jesus fala em Mateus 22:14, que poucos são escolhidos. Mas a verdade, se você parar para atentar para uma lógica, uma forma simples de pensar sobre chamado, a palavra chamar, o verbo chamar, ele carece de uma resposta para fazer sentido. Então, quando você recebe um chamado, você precisa, bom dia, dar uma resposta. Se você não der uma resposta, ignorar o chamado também é uma resposta. Então, para que entendamos Mateus 22:14 e voltemos para a temática da honra, quando a declaração vem com o Senhor falando: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, é que os escolhidos são aqueles que atendem ao chamado. Hoje, por exemplo, eu e você que está assistindo esse vídeo, recebemos um chamado. Deus nos fez um chamado. A pergunta é: que tipo de resposta você vai dar ao chamado de Deus? Porque existem muitas formas de responder a Deus, mas somente uma que o agrade, que é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é como se alguém dissesse: nem tente, porque é impossível. Não há como transpor a barreira da fé para um relacionamento com Deus. Deus declara, por intermédio do escritor aos Hebreus, ainda no capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção de fatos que não se veem. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus na mensagem de Cristo, que é o verbo encarnado. Então, se traduzíssemos de maneira simples para falar a uma criança sobre como se relacionar com Deus, é como que se alguém dissesse: olha, é impossível você estabelecer um relacionamento com Deus sem convicção ou certeza. Convicção ou certeza do que Ele fala ao seu coração. Porque para Deus a sua palavra, ela é inalienável. A sua palavra está acima de todas as coisas. Salmos de número 138, versículo 2 diz que Deus exaltou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas. Então, quando voltamos para o assunto de honra, Deus declara que Ele vai honrar aquele que honrar a Ele. E honra, se olharmos no vernáculo, se olharmos no dicionário, se olharmos na etimologia, a palavra honra se refere a dar destaque. Alguém honrado em algum ambiente é alguém que, diante das demais pessoas, os pares, ele recebe destaque. Ele se levanta diante de todos. Ele fica elevado ou exaltado perante todos. Então, se quiséssemos traduzir 1 Samuel capítulo 12, versículo 30, quando o Senhor fala acerca de honra, é como se Ele dissesse: se você me destacar na sua vida, eu vou destacar você na sua vida. Eu vou destacar você na terra. Honra é tipo priorizar. É como se Deus dissesse: se você me priorizar, eu vou priorizar a sua vida.
Porque, a bem da verdade, Deus tem um plano. E o seu plano tem um método muito simples, que é usar a vida daqueles que o conhecem, que receberam luz no seu coração e que despertaram para uma vida de confiança, uma caminhada de fé, que, segundo Jesus, manifesta sinais. Porque ele disse: os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, através da vida dessas pessoas há um testemunho. E esse testemunho aponta para Deus, quando a fé é bíblica e genuína. Então, nesse sentido, o método de Deus para atrair pessoas para um relacionamento na sua família, transformando-a em seus filhos, é de fato usar outros que já o conhecem, por meio dos seus testemunhos, por meio de seus frutos. É dito que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, diante de um aspecto como esse, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, onde ele diz: eu honro aqueles que me honram, é um convite para um relacionamento íntimo, um relacionamento sério, um relacionamento de presença, de foco, onde de fato você escolhe priorizar a pessoa de Deus em detrimento a quem quer que seja. Ele precisa ser mais importante do que a sua esposa, do que o seu marido, do que o seu filho, do que o seu trabalho, de tudo que você tem. Porque o seu fôlego de vida e tudo que você tem vem dele. Então, no momento em que ele se torna a sua prioridade, você passa a entender como lidar com as demais coisas, os demais relacionamentos. A relação com Deus estabelece a tônica, a direção, a cadência para os demais relacionamentos. Ele é a ponte para todas as coisas, a base de tudo. E na medida em que você o honra, em retribuição, ou numa recíproca, ou como uma resposta, ele também vai honrar a sua vida. Ele também vai diferenciar a sua vida. Você verá que, por meio de situações muito simples, a fé é prática, não é uma teoria. É algo que você se posiciona, e por meio daquilo que você carrega em seu coração, Deus se manifesta através da sua vida. Deixe o versículo para complementar. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz que o Senhor sonda a mente, Ele prova o coração, e isso para dar. E geralmente eu pergunto para as pessoas: o que é que Deus vai te dar? E muitos, uma inclinação positiva, daquelas, fantasiosas, diz que Deus vai dar bênçãos. Na verdade, Ele já deu. Mas o que Deus vai dar é o que Ele sonda na mente e o que Ele prova no coração. O que você está vivendo é resultado direto do que você carrega no seu coração e do que você processa na sua mente. Por isso a Escritura diz: como o homem se imagina, assim ele é. E de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque é por meio dele que se processam as saídas da vida. Porque para onde a sua mente segue, você irá. Então, que nessa manhã, esse tempo com essa mensagem, num bom dia com fé, seja edificante para a sua vida. Dê um norte, como que a palavra é, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a fim de que você possa desfrutar da bênção de Deus, que vem da presença de Deus. E com isso, que o seu coração possa estar cheio da prosperidade que vem do reino, para que essa prosperidade brote e transborde, aonde quer que você vá, no que quer que você faça. E lembrando, prosperidade bíblica não é dinheiro, prosperidade bíblica não é materialização, simplesmente está no pacote. A prosperidade bíblica está resumida por um conceito em Josué capítulo 1, versículo 8, onde ele diz: medita, melhor, não aparta da tua boca aquilo que eu falo, medita no que eu digo dia e noite, compra aquilo que eu estou falando. E ele diz: e assim você fará o teu caminho prosperar. Ou seja, prosperar para Deus é você ser bem-sucedido, é você, em tudo aquilo que você fizer, experimentar um resultado acima da média. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, e só pode ser vivido pela fé. Assim sendo, não abra mão, proteja a sua fé e viva dia a dia. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz, e até o nosso próximo encontro, e que a prosperidade do reino brote e transborde na sua vida, onde quer que você vá, no que quer que você faça, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Tchau, tchau.